Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa, deste dia 29 de outubro de 2019. Vocês se lembram da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Vocês não lembram mais de mim, né? De tão pouco que eu tenho passado por aqui. Então eu quero dizer que a minha voz continua a mesma. Os cabelos só é que mudaram. Mudaram também por diversas razões. Brincadeiras à parte, nós estamos entrando no ar com as notícias que marcaram o dia, as notícias que vão marcar os noticiários e os programas nesta quarta-feira, hoje é terça, né? E você vai ficar sabendo aqui, vai poder dar a sua opinião através das nossas redes sociais, que ao longo do programa nós vamos passar para vocês mais uma vez. Vamos às manchetes? O avanço da esquerda no Cone Sul começa a preocupar os países de primeiro mundo. Suspenso o julgamento do TRF4, que revisaria a condenação de Lula no sítio. E o governo pretende acabar com impostos durante determinado tempo para gerar mais empregos. É uma boa notícia. O ouro é o investimento mais seguro que o dólar. E primeiro-ministro do Líbano renuncia. O motivo, a taxa do WhatsApp. O presidente Jair Bolsonaro pede desculpas ao Supremo Tribunal Federal e diz que o vídeo com hienas e leão foi um erro. Alguns detalhes da morte da operação americana na Síria de Abu Baghdad, o líder do Estado Islâmico. Covarde, o homem chuta o rosto da namorada porque ficou com ciúmes por ela estar dançando no palco num show na Bahia. Quem é esse valentão, hein? Não, vou te contar. Quem é esse valentão? Não, vocês não vão acreditar no vídeo. Eu acho que não é valentão, acho que é imbecil. Não, é óbvio, né? Não, óbvio. O vídeo choca as pessoas. É na região metropolitana da Bahia. A namorada subiu no palco, estava tendo um show do tal do poeta. A namorada subiu no palco e começou a dançar. Era um cantor de um show de pagode, então a gente sabe muito bem que as mulheres rebolam, né? A dança é assim, os homens também rebolam e tudo mais. E aí, quando ele se aproxima e enxerga que ela está dançando, ele dá um chute na cara dela. Mas um chute na cara dela, se a gente tiver já Tem, vamos olhar, eu estava esperando fazer um ponto pra gente dar uma... Ela vai botar sem só as imagens, pode continuar falando. Então a gente pode perceber ali que ali ela tá rebolando, ela é no palco. De vestir branco? Ela tá de short ali, ó. Ele vem com tudo, gente. Vem com tudo e dá esse chutão. Mas que horror. Nós vamos colocar rosto. de novo, porque vocês têm que prestar bem atenção. Eu me distraí olhando, olha lá. Ó. Sim, exatamente. Ela é de cheia de branco, que nem tu tá me perguntando. E ele chega e acerta ela no rosto dela. Aí os seguranças levaram embora. Ainda não se tem notícias do que aconteceu. Mas o próprio cantor, né, que estava fazendo o show, o tal do poeta, emitiu uma nota de repúdio, uma nota bem importante, dizendo que pessoas que pensam dessa forma, elas não têm que estar num show, não tem que ser fãs deles, mas e que nem devem estar nas ruas, né? Então, eu tenho aqui a nota para ler para vocês. Eu já daria uma dica de já tá com a nota. Olha aqui, aí. Se você é machista, covarde, preconceituoso e não aceita ver uma mulher dançando em um palco, não me siga no Instagram ou em nenhuma rede social. Não seja frequentador dos shows do poeta. Melhor ainda, nem saia de casa. A sociedade e as mulheres não merecem conviver com pessoas assim. Você não merece ser um fã do poeta. E essa mensagem se replicou em outros e outros perfis. Eu acho que o poeta esse faturou em cima. É outro que também... É outro que também o que, Vitorino? É que pegou carona. Pegou carona sim. Ninguém sabe quem é esse poeta agora. Peraí, na Bahia, onde todo mundo tem danças sensuais, se diverte. O sujeito tá namorando uma menina bonita, porque pelo que deu pra ver ali, a menina é bonita. Ela é muita areia pro caminhãozinho dele. É muita areia pro caminhãozinho, que tu vê a cara daquilo pela roupa, é um lixo. Agora, o mais triste, tá em casa já. Tá.
Eu gostaria que, tu sabe, eu gostaria que liberasse o Benítez, aquele que matou o jogador Brits. O Brits? É Brits o nome dele. O Brits podia fazer uma visitinha para esse moço. Ele não apanhou lá? Não se sabe. Segurança entregou ele para a polícia, prestou depoimento, tá em casa, né? E a moça, não tem notícia da moça. Na verdade, isso é um fedelho, né? Isso é um fedelho e que tem que estar na cadeia. Foi um crime cometido ali. É um crime. E tem que estar na cadeia. Gravíssimo, olha lá. Na minha opinião, esse sujeito deveria ter ficado preso preventivamente. Olha lá vem ele, ó. E dar uma pesquisadinha na história desse imbecil, porque certamente... duvido que isso aí não tenha uma historinha já na polícia. Não, e tem uma outra história, gente, eu trouxe pra linkar uma coisa com a outra, porque essa coisa tão horrorosa da violência do homem contra a mulher, no sentido de que ela é uma posse, né? Ela possui, essa é a sensação de que ela não pode fazer aquilo que ela tem vontade de fazer e tudo mais. Se ele não quiser. Que tem uma história bonita pra mostrar pra vocês, de um homem, ele 22 anos e ela 43 anos, descobriu há 3 anos atrás que tinha câncer de mama, tirou um dos seios, passou por todo o processo e ela no início, ela disse pra ele, não precisa ficar comigo, eu vou ficar careca, eu vou ter que tirar um seio e E ele disse assim, nós estamos juntos e nós vamos ficar juntos. E agora, no mês, né, de outubro, que é o mês de combate ao câncer de mama, pra gente se conscientizar e tudo mais, fazer mamografia e todos os exames, ele resolveu compartilhar a história deles, dizendo, olha, há tanto tempo que a gente tá junto e a gente continua junto, eu te falei que eu estaria do teu lado pro que der e vier. E esse post foi replicado por 128 mil perfis, 86 mil vezes foi curtido e compartilhado e tudo mais. Então essa é uma história linda pra gente compartilhar e pra dizer que não importa a idade, importa a essência. Dois extremos. Um amor incondicional. Só para não ficar sem o contraditório, eu acho que pior do que emitir uma nota de repúdio seria silenciar diante de uma agressividade dessa, quando a banda que estava tocando, quando a menina estava dançando com os bailarinos da banda, e se a banda silenciasse. Eu não sei se ela faturou, mas o silêncio dela, para mim, seria pior do que ela lançar uma nota como ela lançou. O silêncio do poeta, eu critiquei foi o rapaz que estava tocando, que faturou em cima. Ela, coitada, foi vítima. Ela teria o direito Não, ela que ele está falando é a banda. A banda. Mas o poeta esse não é um cantor? Pode ser, mas ele tem uma banda. O artista. Exatamente. Quando tudo falasse na pessoa que escreveu. Tudo bem, eu acho que ele podia pedir uma nota repudiando o acontecido, mas dizer que ele não merece ser meu fã, se eu não sei o quê. Daí também... E o importante é esses dois casos virem à tona juntos, né? Para que se deixe claro que trata-se, que aquilo ali não é a questão do homem, né? Tanto é que nós temos a antítese do outro comportamento, para deixar claro. Esse foi um problema que se bateu muito nessa tecla, para não botar todo mundo no mesmo balaio. O maior parceiro que a mulher continua tendo é o homem. A questão é que no meio dos homens, assim como no meio das mulheres, tem uma série de pessoas que não merecem estar soltos em convívio social, como esse verme que agrediu aquela menina daquela maneira. Ele não é o que se enquadra no comportamento de um homem. E isso precisa ficar claro. Ele é um moleque, por exemplo, a questão da posse, nem posse a mulher, na visão desse tipo de gente, porque as posses que essa gente tem, eles tratam bem. Então é simplesmente O sujeito tem que ser... O sujeito que vai andar com uma mulher bonita, ele tem que estar preparado. Claro que ela vai ser olhada, ela vai ser vista, ele tem que ser preparado. O sujeito tem que se se tu não quer ver isso, não vai pra esse lugar com a mulher. Não vai pra esse lugar. Porque o lugar era de dançar. Ou namora canhão. Porque, por exemplo, não dá pra ser respeitosa, né? Por favor, vamos manter o nível. Não é canhão, mulher bonita, mulher... A mulher tem o direito de fazer o que ela quiser quando ela bem entender, do mesmo jeito que o homem tem os mesmos direitos. Sim, agora, bonito, feio, porque... Mas a mulher bonita vai ser muito mais vista do que Mas o conceito de beleza é muito próprio e pessoal, Vitorino. O que você acha bonito, eu posso achar feio. Mas só que as atitudes de respeito que nós temos que ter em comparação a essas pessoas tem que ser a mesma, de respeito. Eu não tô desrespeitando ninguém, Ana. Não fala tu tá chamando alguém... Não, mimimi, tu tá chamando alguém de canhão.
achar uma mulher feia agora? Não, o senhor gostaria de ser chamado de canhão? Eu não posso achar uma mulher feia. O senhor gostaria de ser chamado de canhão, de dragão, mas de eu sou chamado, você não faz ideia do que eu sou chamado. Mas se o senhor é chamado, isso não quer dizer que o senhor gosta. O senhor só é chamado porque tem gente mal educada. Mas não acho falta de respeito. Me chamam de velho, de barrigudo, de não sei o que. Aqui mesmo na bancada me chamam de tudo. Por causa do bar. E tá tudo certo. Agora quer dizer que não tem mulher feia, não tem canhão? Claro que tem. Para. Eu imagino que sofreu o Chicão Tofani. Graças a Deus. Eu imagino que sofreu o Chicão Tofani ao longo da sua vida. Sempre ao lado de mulheres. Estou sofrendo ainda mais ainda. Que agora eu levo balaço dos mais velhos, que acho que pode ter, dos da minha idade e dos guris também. Agora, de todos os lados. Esse camarada que fez isso, ele é o chifrudo. Ele é o chifrudo. Se não é, vai ser. Se não é, vai ser. Camarada, mas chifrudo, você é um chifrudo, meu jovem. Ignorante. Todo valentão tende a tomar um partido de gado. E é estranho essa questão do comportamento em relação à mulher bonita mesmo. É uma situação que... Bom, os amigos aqui brincam comigo e tal, a gente vê recentemente, eu passo isso com a minha esposa. Seguidamente eu acabo tendo de enfrentar, curiosamente, 99% das piores agressões verbais, ali no caso, né, das redes sociais, partem de mulheres. É impressionante, é assustador o baixo nível das palavras que boa parte delas dirigem a ela, em função de trabalhar com o corpo, de exibir ali, né, em algumas determinadas fotos. Por isso que eu digo, é preciso, o crime não tem gênero. Né? O crime, ele é cometido por pessoas que devem estar afastadas, se são homens ou mulheres, não importa, a questão é que criminosos têm de estar afastados da sociedade. O grande problema é quando você acaba colocando toda uma espécie dentro do balaio de criminosos e pessoas que não são dignas de serem respeitadas, ou seja lá o que for. O mais triste em tudo isso que a gente falou, na verdade, foi a informação que o Vitorino trouxe de que esse cara está em casa. Isso é o mais triste. Isso é o mais triste. Essa é a pior... Tão grave quanto a agressão que ele fez. Intacto, tão grave não ter apanhado da maneira que deveria. Eu só, desculpe, não, mas só eu sei que não sei se o senhor quer encaminhar a troca de assunto, só queria fazer um comentário, uma coisa. Eu ainda acho que nas redes sociais, quem faz agressão fica feio para quem faz, não fica para quem recebe. Claro, lógico. Também acho porque às vezes a gente vai buscar, né? Porque tu sabe que a gente confere. Não existe a pessoa, sabe? Fake. Não existe, é fake. Normalmente quando tu vê umas carinhas de super-herói, de não sei o quê, é fake, né? Então, por isso que a gente não dá bola, não dá nem pra responder, gente. Eu às vezes até curto e mando beijinho, porque eu não sei o que fazer, né? Acho que essas pessoas precisam de carinho. Eu não consigo. Eu mando. Eu mando porque assim, eu vou fazer o quê? É uma relação desigual. Enquanto nós estamos aqui completamente expostos para o mundo inteiro, aqueles outros estão lá no seu cantinho, roendo o seu ossinho, coçando o seu cotovelo. Que susto, dona coçando o seu cotovelo, entendeu? O cotovelo. E às vezes não existe, né? Não existe porque é fake. Apesar de que os fakes a gente identifica, né? O Vitorino vai direto nos... A gente vai no IP. Vai no IP, mas enfim. Você pode participar do nosso programa das maneiras mais diferentes possíveis e imagináveis. Você pode mandar um e-mail para atualidades@pampa.com.br. Você pode mandar um WhatsApp para o 999-777-001, né? Assim como você pode também nos acompanhar tudo que é exposto, né? Tudo que é... Como é que se diz? Postado. @atualidades.pampa, que é o nosso Instagram, e você tem ainda o Facebook, através do qual você consegue assistir o nosso programa. www.facebook.com/atualidadespampa. Eu quero fazer uma referência muito especial ao nosso Facebook, porque eu tenho recebido muitas reclamações dos mais diversos possíveis e imagináveis lugares que quem trabalha com a Vivo não está conseguindo acessar o nosso programa. Que a Vivo tira do ar ou está fora do ar, então fica aqui o nosso pedido encarecido a quem couber dentro da Vivo, que melhore a qualidade do seu serviço para que pelo menos as pessoas possam nos assistir. Ou pelo menos eu estou aqui repercutindo as queixas de muitos telespectadores. Podem até nos xingar, mas educadinho, né? Educadinho. Seja educadinho. Nos xinga. Essa reclamação, de verdade, eu não sei. Eu recebi agora no meu, inclusive, pessoal. As pessoas estão reclamando, deve ser algum problema pessoal. Deve ser algum problema pessoal. Por falar em problema pessoal,
Chicão Tofani, a tua manchete, por favor. Os Estados Unidos, com uma coligação com a Rússia, a Síria e os curdos que os Estados Unidos deixaram para trás, e a Turquia, mataram e praticamente terminou com o Estado Islâmico. Uma operação parecida aconteceu segunda-feira na Síria, que levou a cabo Abu Baghdad, um pouco diferente daquela do Osama Bin Laden, com algumas semelhanças. A diferença é que com o Osama Bin Laden, o Afeganistão que o Osama Bin Laden estava, ele foi para o Paquistão. O Paquistão não apoiava o Osama Bin Laden. No caso, o Estado Islâmico conseguiu fazer um enclave, uma espécie de califado. Por isso que muitos analistas europeus vieram com uma ideia que eu não avalizo, que houve um terrorismo de Estado nesse caso, que os Estados Unidos e a Rússia não teriam o direito de invadir a Síria e matar um chefe de Estado, entre aspas, que é um terrorista, do Estado Islâmico. O Estado Islâmico tinha um território. E ele morreu na cidade de Idlib, que morava lá. No caso, Osama Bin Laden não. Estava se escondendo do governo paquistanês. O Abu Baghdad, ele era um cara que todo mundo sabia onde ele morava. O Estado Islâmico tinha um território dele. Não, mas a Síria autorizou, não. A Síria não autorizou? Autorizou. Porque era dentro do território autorizou sírio, a intervenção. O enclave pegava um pedaço até do Iraque. E essa operação, a morte dele foi diferente do Bin Laden, porque nessa operação ele se matou. Quando ele viu que estava sendo acuado pelos cachorros que os americanos levaram para encurralar ele, ele acionou, dona Magda, um colete cheio de dinamite, se explodiu e levou 3 crianças que presume-se que sejam filhos dele. Nesse caso, uma coisa que chamou a atenção, o enterro dele foi mais ou menos parecido que nem o Osama Bin Laden. Um porta-avião americano que estava no Mediterrâneo ali, Vitorino, e atirou ele no mar. Mas o cara explodiu um cinto de dispositivo. Mas conseguiram pegar o DNA dele, porque um agente curdo tinha roubado uma cueca dele no varal, porque sabiam onde ele morava, roubaram a cueca e levaram para os americanos. Os americanos tiraram da cueca dele o DNA. Então conseguiram pegar os restos dele e, para não criar aquela história toda de mártir, atiraram no mar. Fizeram que nem igual o Osama Bin Laden. É um ritual islâmico. É um ritual islâmico. A forma como eles... Sim. E outra coisa, o curioso foi que um mês antes, eles conseguiram prender uma das esposas. E aí ela passou essa informação para eles. Então... Agora, Roberta, tu sabe que eu fico pensando o seguinte, será que seria ilegal internacionalmente, uma suposição, um comando brasileiro, vamos supor, que nós estamos com esse problema grande com a Venezuela, invadir a Venezuela e matar o Maduro? Não, mas não é o mesmo caso, Chicão. Mas o Maduro não deixa de ser um semi-terrorista. Não, mas olha bem, não é o mesmo caso. Por exemplo, esse enclave, esse califado do Estado Islâmico não teve nenhum reconhecimento internacional, nem pela ONU. Quer dizer, foi uma coisa unilateral. Tomada. Então, na verdade, o território era sírio, a operação foi autorizada pelo governo sírio, foi usado as forças especiais americanas e com equipamento russo de rastreamento. E eu vou ser honesto para você, eu não acredito nessa história que ele tenha se suicidado, eu acho que suicidaram ele. Porque não é interessante prender esses caras. Porque a Al-Qaeda já estava morta, praticamente. O Estado Islâmico, com essa baixa aí, termina praticamente o terrorismo internacional. Se bem que a outra vez, quando eles mataram o Osama Bin Laden, ele eles têm uma organização muito forte, eles ressuscitam das cinzas, então todo cuidado é pouco. Por isso que grande parte dos organismos internacionais disseram, ok, mataram o líder, mas ainda temos todo cuidado é pouco, porque é uma organização muito perigosa. Agora, o que eu acho bacana, já que nós estamos tratando da região, é o que aconteceu na Turquia, onde o povo da Turquia inteira se deu as mãos. Crianças, velhos, jovens, adultos se deram as mãos e num ato de afronta até ao primeiro-ministro daquele país, pedindo que ele renunciasse.
e ele renunciou. O Obama, quando... Não, foi no Líbano isso. Isso foi na Turquia. Desculpa, no Líbano, perdão. No Líbano. Mas o Líbano não tem nada a ver com Líbano. Mas isso aí não vai abordar. É um intruso na história. É um intruso na história. O Líbano é outra operação. Então vamos, deleta a parte do Líbano. Quando da situação do Osama, o Obama foi questionado, né? Tá, mas como é? Você obviamente vai ser questionado se isso é verdade, né? Como você vai comprovar que essa história é verídica? Ele disse de forma muito clara até, quando vocês nunca mais verem o Osama na frente. E ali eles invadiram o Paquistão, foi diferente. Nesse caso aí, como o Vitorino falou, a Síria autorizou. Essa operação americana foi sim mercenária. Um terrorismo de Estado. Não diria terrorismo, foi uma operação não autorizada, porque o governo paquistanês só tomou conhecimento depois. E só uma curiosidade, eles não entraram em porta nenhuma. Eles simplesmente detonaram explosivos e eles entraram por muros. Então isso também ajudou, porque o local era todo planejado para que, se houvesse qualquer invasão, havia uma série de dificuldades, né? Mas então eles foram precisos, assim, a extinção do Estado Islâmico era mais ou menos prevista. Ela já estava. Porque acabou o financiamento deles, né? Sim. O Estado Islâmico, hoje você tem no Oriente Médio uma tensão que envolve dois segmentos básicos e que está fazendo com que, inclusive, antigos inimigos acabem virando amigos. Os sunitas e os xiitas disputam o poder no mundo árabe. Verdade. Então, assim, de um lado você tem o Irã patrocinando as organizações xiitas e os governos xiitas, e do outro lado a Arábia Saudita e o Catar patrocinando os sunitas. E essa briga, por exemplo, essa briga está fazendo com que algumas pessoas temam os xiitas, que são radicais. No meio de toda essa barbárie e outras coisas tão pesadas, eu quero amenizar a conversa. Os nossos clientes pediram e a Center Ótica atendeu. Mais uma loja, agora no coração da cidade, na Galeria do Rosário, bem no centro da nossa capital, um tradicional endereço de Porto Alegre. A coleção de armações está cada vez mais linda. São muitas opções para todos os bolsos. A promoção Varilux e Rudenstock em dobro ainda continua. Não perca essa incrível promoção. Neste mês de ampliação, a Center Ótica tem de tudo. Tem lentes em dobro, tem armações em promoção e até opções de custo zero, exatamente zero. E mais de presente, uma linda necessaire continua como brinde. Faça sua consulta no oftalmologista, que é importantíssimo, e venha nos visitar. Agora a opção é sua, na Soledade 565, dentro do Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, ou na Galeria do Rosário, bem no centro de Porto Alegre. Center Ótica, a nossa ótica. Carla Cricket. Vamos às redes sociais, aqui no youtube.com/TV Pampa, o nosso canal, você sabe, entra lá, segue o canal, ainda toca no sininho da notificação e fica sabendo quando nós estamos ao vivo. O Joni Soares diz, isso não tem a ver com machismo, tem a ver com covardia, se referindo então a esse rapaz que chutou o rosto da namorada. No facebook.com/atualidadespampa, a nossa página no Facebook, a Vera diz, hora sagrada, Atualidades Pampa. A Silvana achou o Vitorino um pouco grosso com a Ana, já a Ângela defendeu o Vitorino. Deu para ver a intolerância que a Ana tem com o Gustavo. Ontem o Chicão falou das velhas e ela não tirou, se atritou com ele. Lamentável, enfim. O Chicão ontem falou a respeito das mulheres também. Já no @atualidades.pampa, lá no Instagram, o Claudino Paz já está nos assistindo. Boa noite, educação é a fonte do crescimento. Marne Barcelos está corretíssimo. Também Eli de Deus, Simone, Vitorino. Ela faz uma brincadeira, não tem mulher feia, o senhor é que bebe pouco. Dia Nacional do Livro, no dia de hoje, na noite de hoje, 29 de outubro. Esta data celebra uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano, que é o livro. O livro pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, transportando aquele que é o leitor para os lugares mais espetaculares da imaginação humana, além de informar e ajudar a diversificar, isso eu acho importantíssimo, o vocabulário das pessoas. Existe no Brasil também uma outra comemoração, que é o dia 18 de abril, que é o Dia Nacional do Livro Infantil, enfim. E nós, nesse dia, por sugestão da Ana, inclusive aqui nessa bancada, cada um de nós trouxe um livro
para sugerir aos telespectadores. Então eu quero começar com o Marne Barcelos, que é o homem dos livros nessa bancada. Sim, e aí já tu tá de pega-rapaz hoje, Marne. Será? Olha ali, olha o pega-rapaz. Dona Magda, que cabelinho. Cabelinho, tá solta, revolto. Eu quero indicar para vocês um livro que me foi presenteado dias atrás aqui, Uma Mulher Vestida de Silêncio, que é a história de Maria Tereza Fontela Goulart, primeira-dama, foi casada com o presidente João Goulart, que continuou presidente até hoje, porque ele foi deposto e não terminou o seu mandato. Eu recomendo esse livro, porque esse livro é fantástico. Ele mostra todas as nuances, desde o momento que ela conhece Jango, então vice-presidente da República, lá em São Borja, e ele começa a querer namorá-la e começa toda essa situação que vai levar a tudo aquilo que aconteceu dentro da história do Brasil. E o João Goulart, 3 ou 4 meses antes da sua deposição, já sabia. Ele estava no último ano do seu mandato presidencial. É uma história fantástica que reflete aquilo tudo que aconteceu no Brasil antes da Revolução ou da ditadura, como dizem, ou Revolução, como dizem, de 1º de abril de 1964. Não foi 31 de março, foi 1º de abril. E um dos aspectos mais dignos do presidente João Goulart, quando ele fala com o general Brasil, e pergunta para ele, general, tem chance? Ele já sabia que a esquadra americana estava chegando. Ele pergunta, tem chance de alguém morrer se a gente resistir para defender o meu mandato? E o general disse o seguinte, tem sim, então eu vou embora. Foi o que ele fez, foi embora, foi viver no Uruguai. Então, recomendo a vocês esse livro, Uma Mulher Vestida de Silêncio, a história de Maria Tereza Fontela Goulart. Vale a pena ler. Mário, eu vou fazer só um gancho com as histórias de uma vida de uma mulher, enfim, para contar aos senhores uma coisa que eu acho que todos nós que somos dos veículos de comunicação, ou o senhor e a senhora que estão aí na sua casa, conhecem Tânia Carvalho. E Tânia Carvalho foi eleita, ou foi... ela vai ser agraciada pela Câmara Rio-Grandense do Livro, porque ela foi escolhida por unanimidade outorgar a Vossa Senhoria a Comenda da Ordem dos Jacarandás. Essa Comenda da Ordem dos Jacarandás foi criada para homenagear aqueles que se destacam por seu trabalho em prol do livro e da leitura e cujas ações geram reflexos positivos para a Feira do Livro de Porto Alegre. Eu congratulo a nossa colega, nossa amiga Tânia Carvalho, minha parceira de muitos anos de vida de televisão. Desconheço uma mulher... É um ser humano espetacular. Desconheço uma mulher que leia tanto quanto a Tânia, que tem essa capacidade, e no setor masculino é o Marne Barcelos. No feminino, para mim, chama Tânia Carvalho. Sugiro a Câmara do Livro. Grande homenagem. Sugiro a Câmara do Livro no ano que vem homenagear o senhor Marne Barcelos. Porque se alguém que merece, pela divulgação de livro e pela coleção de livros que tem, eu acho. O seu Marne Barcelos. Nossos parabéns para a Tânia Carvalho. A Tânia merece. Merece. Um abraço. Doutor Russo, o senhor também trouxe uma sugestão de livro? Trouxe, dona Mara. Então faça a sugestão e a sua notícia. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse foi um livro de negócios, um dos mais comercializados, o número 1 no século XX. E ele começou com os 7 hábitos das pessoas eficazes. E ele, como a sociedade e os negócios vieram se modificando, ele foi revisado e aperfeiçoado e foi acrescentada então a palavra altamente eficaz. Seu autor morreu com 79 anos em 2012 e volto a dizer, ele é quase que um relatório. Os 7 hábitos, eu peguei uma palavra de cada hábito. Primeiro, proativo. Segundo, tenha um objetivo. Terceiro, organização. Quarto, ganha-ganha. 5, compreender e ser compreendido. 6, crie sinergia. E 7, afine seu instrumento. É uma redação, o livro é longo, mas extremamente instrutivo. Eu sou Marré, confesso, eu não sou uma pessoa eficaz. Eu não preencho todos esses requisitos. Não preencho mesmo. É a sua modéstia que ele diz. Não é modéstia, não. A gente sabe das coisinhas que a gente esconde. Esse livro tem uma definição interessante. Ele separa o conceito de eficiência e de eficácia. Exatamente. E com uma frase muito curiosa, que diz o seguinte: a eficiência é aquele que faz certo a coisa. E a eficácia é aquele que faz a coisa certa. Certa, isso aí, viu como eu tenho, eu sei do meu negócio? Falando em pessoa eficaz... Tirei o chapéu pro senhor Vitorino. Hoje tirei o chapéu para ele. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Realmente... Aonde que eu tô errando? Muito bem. Aonde que eu tô errando? Pessoas eficazes e eficientes. Vamos falar do Lula?
Vamos até porque não seria a minha manchete, porque o julgamento seria somente amanhã. Sim. Mas a gente foi atropelado pelos fatos que aconteceram agora à tarde. Como a gente já tinha trazido a notícia, seria na quarta-feira amanhã o TRF4 ia revisar a sentença do sítio de Atibaia que condenou o ex-presidente a 12 anos e alguns meses de prisão. Como o STF mudou a jurisprudência lá, que o delatado e o delator tem que ter uma determinada ordem, o TRF4 aqui marcou então a revisão desta condenação e, insisto, a condenação, se anulada, voltaria até as razões finais e a partir dali fariam novamente as razões finais na ordem determinada pelo Supremo Tribunal Federal e o processo mereceria uma nova sentença. O que fez a defesa do Lula? A defesa do Lula não queria que ocorresse o julgamento amanhã, porque como está pendente de julgamento a apelação deste recurso, ele quer que a ordem processual seja primeiro julgada a apelação e depois, então, se vai anular a sentença. Havia entrado o pedido pelo TRF4, ele havia negado e o STJ não havia se manifestado. Então foi apresentado perante o STF. Estava com o ministro Fachin para dar a liminar, quando o STJ agora, no apagar das luzes, se pronunciou concedendo a liminar, está suspenso o julgamento. Muito bem. E não é culpa do Ruschel. Quero avisar para vocês que não é culpa do Ruschel, porque quando eu passei para ti, já deitaram a baixaria aqui no nosso Facebook. Tchau, o Ruschel. Não foi ele que resolveu isso. Não foi ele que determinou. Ele não é o advogado. Ele não é o advogado. O que lamento muito. É verdade, porque estaria bem rico e nós teríamos um colega milionário. Isso, seria maravilhoso se isso acontecesse. Márcia, tua manchete. A minha manchete é uma manchete especial sobre o que o governo quer fazer. O governo quer lançar agora um novo esquema para conseguir empregos para as pessoas. Aquelas que nunca entraram no mercado de trabalho e para as pessoas que têm mais de 55 anos de idade. Somente essas duas faixas poderão participar desse projeto junto com as empresas. O governo, durante 2 anos, vai isentar de alguns impostos ou de muitos impostos todas as empresas que derem oportunidade de trabalho para essas pessoas. Repito, aqueles que nunca entraram no mercado de trabalho, para jogar o jovem, o adolescente, etc., aquele que tenha condições, capacidade no mercado de trabalho, e aqueles que já passaram dos 55 anos, mas que estão ainda em tempo de ter um emprego decente e tal, trabalhar, que não consegue. Você chega com 55, 60 anos, manda o seu currículo, só se você for um especialista em alguma coisa. Se for uma pessoa que não tem uma profundidade profissional, evidentemente, com um fator idade, né, não vai conseguir emprego. Eu acho que é uma boa medida do governo Bolsonaro para minimizar essa crise. E ontem eu ainda fiz um pequeno comentário a respeito de que o governo está esperando que até as eleições do ano que vem já tenhamos menos de 2 dígitos. O número de desempregados baixe para 9%. Nós temos 11,7%, 11,8% agora, deverá baixar para 9%. Então eu acho que é uma boa perspectiva para o ano que se inicia, porque esse aqui já era esse ano, né? Isso que você falou aí, Mari, eu vi um número interessante hoje, até passar a dica para o Roberto, que gosta desse tipo de tema. Uma confederação dessa ligada ao comércio divulgou um dado interessante, que o endividamento das famílias caiu nos últimos 6 meses em quase 4%. Ora, considerando o tamanho do Brasil, caiu o endividamento do cidadão, é muito interessante. Eu não sei com que base, mas eu vi essa pesquisa na confederação. Gustavo, sabe, mas o fato ruim é que eles chegaram à conclusão que o endividamento diminuiu porque as pessoas não estão podendo se endividar mais, justamente porque não tem recursos para conseguir se endividar mais. Então, é lamentável. Eu vi, eu acho que eu vi esse número hoje, me chamou também. A atenção. Sim. Eu vi gente também desenvolvendo a tese de que seria essa liberação do fundo de garantia, que 90% das pessoas estão usando para pagar dívida. Muito bom. O que também é bom, né? Maravilhoso. Porque reabre o crédito outra vez. Né? Tem um índice que é extraordinário aí, que o valor de R$500 quita 70%, 80% dos 62%. 60%. Esse é um índice maravilhoso. É uma realidade distante para nós, né, que vivemos, que somos bem aquinhoados, vamos dizer assim, em relação à população, mas quando tu vê que 62% dos endividados quitarão com esses R$500, a gente vê a extraordinário do ato, né? Para tudo. Agora eu quero falar algo também muito importante. Sabemos que há muito tempo
Os implantes dentários foram bem aceitos, como uma forma de substituir aqueles dentes perdidos. E a experiência e os critérios utilizados pela clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva fazem com que o sorriso nunca deva ser avaliado de uma maneira isolada. Para que um sorriso seja perfeito, deve-se considerar a simetria e harmonia em equilíbrio. E pensando no bem-estar do paciente, a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva está investindo e sempre investiu em conhecimento e equipamentos de última geração. Acreditamos que mais que criar sorrisos, eles fazem um trabalho que restaura a confiança de todos nós. Vou então passar para vocês o telefone aí que está na tela, vou repeti-lo, é o 3204-3204. Você liga para lá, agenda já a sua consulta, porque eu sempre digo, o bom sorriso, uma boca bonita, tem muito a ver com autoestima. Transmitindo, como sempre, nesse momento, um forte abraço do Dr. Sorriso. Ana, a tua sugestão de livros. A minha sugestão de livro é um livro que eu ganhei com muito carinho de amigos, que se chama Mulheres Incríveis. São 44 perfis de mulheres desde o início da humanidade até os dias atuais para inspirar jovens mulheres, jovens estudantes, pessoas que têm um pensamento para frente, que são, Frida vamos dizer, exatamente. Tanto que eu gostaria de trazer a Fel del Mundo. Ela foi a primeira mulher, a primeira médica a se formar em Harvard, porque quando foi analisado o seu currículo, acharam que ela era um homem. Só que quando ela chegou, ela fez uma prova, ela conseguiu gabaritar uma das provas mais difíceis de Harvard, feita pela equipe que queria dispensar ela, e daí eles acabaram permitindo que ela estudasse, que ela fizesse o curso, e destaca de cada perfil algumas frases. Eu gostaria de destacar que a frase dela: acredite, se você der ao mundo o melhor que você pode, o melhor vai sempre voltar para você. Então, fica a minha indicação de livro, é muito legal. E nesse meio tempo, eu fiquei em dúvida qual eu traria. Gostaria de também fazer esta indicação, é um romance histórico, eu sou muito viciada neles. É uma característica que eu pego desde a minha avó, ela é também apaixonada. E aqui traz uma das esposas de Henrique VIII. Então, para quem quiser uma série, traz todas as esposas, são 8 livros, 8 volumes, e traz os aspectos históricos sensacionais. E um abraço para minha avó, que fez eu me apaixonar desde pequena pelos livros. Repete Fala da Ana Bolena, com calma o nome do livro. A Irmã de Ana Bolena. Esse é o segundo livro da série, a segunda esposa de Henrique VIII, a corte dos Tudors, sensacional. Mãe da Rainha Elizabeth I, Ana Bolena, mãe da Rainha Elizabeth, ela foi... Decapitada. Ela que fez a Inglaterra sair do catolicismo para o protestantismo. Como é que foi? O que aconteceu com ela, Marli? Foi uma guilhotina. A cara do Tarino. Tem criança assistindo, Mas é história. A história, tá aqui o livro. Mas o gesto que foi violento. Não dá pra contar tudo pra criança. Agora vamos ver assim, namorou o Trotsky. As mulheres... Escutofone, faz o teu livro aí, quero ver. Tu não dê essa dica do teu livro. Não, a dica de livro é o meu livro. Eu seguro pra ti. Eu seguro pra ti pra ter mais qualidade. Que é uma oportunidade do pessoal conhecer e comprar. Vai ter a sessão de autógrafo lá no Bistro do Marques, sábado. Neste sábado agora? Neste sábado, das 15 até as 19 horas. E também lá na Casa da Pampa, vou estar lá. Deixa de ser egocêntrico, para de olhar pro teu livro, olha lá pra câmera. Então, eu acho que é interessante conhecer um pouco da noite de Porto Alegre, uma vida de televisão minha de 26 anos e um pouco da TV Pampa, que eu tô aqui há 26 anos. Eu recomendo o livro do Chicão. O Marli Barcelos já leu todo. Se der para mostrar as fotos, se não der, paciência. O Marli leu, a Magda fez até uma chamada na internet. Isso. Que tem o anterior ali, naquela entrevista ali, tem um ator ali também. Tem foto peladão? Tem peladão não, tem estilo fine art, que é outro estilo que eu fiz um ensaio, que eu fui o primeiro gaúcho a fazer esse ensaio, que eu me orgulho muito, um cara de 59 anos ter feito esse ensaio há 2 anos. Mas ele também não esqueceu de colocar no livro histórias e registros recentes da sua atividade profissional. Eu botei todos os colegas aqui, a Magda Beatriz estava hoje a Magda Beatriz no Encoraçado Botequim fazia muito sucesso. A senhora Marjana Vargas faz até um comentário sobre mim no rádio. Paulo Sérgio Pinto também está ali no prefácio. Então é uma coisa Vivendo muito a Noite com Chicão Tofani, 35 anos de TV, sessão de autógrafos e
possibilidade de adquirir o livro neste sábado no Bistrô do Marx. Exatamente. Muito obrigado. Muito bem. Enquanto eu vou ganhar desse merchan que eu fiz. Tu não precisa ser uma mulher que tá bem. Roberta, tua sugestão de livro? Pois é. Quando a gente lembrou que hoje era o dia do livro, tantos livros marcaram a minha vida e eu fiquei pensando, eu vou contar o primeiro. O que mais me marcou, que é cheio de sentimentos, foi a história de uma menina adolescente judia, presa dentro de um esconderijo, confinada com a sua família durante a ocupação nazista em Amsterdã. Ela morreu, infelizmente, no campo de concentração, quase no final da guerra. Chama O Diário de Anne Frank. É cheio de sentimentos, pequenas alegrias, resiliência, fala sobre doçura, a simplicidade, a pureza, o quanto a gente pode dar vazão, muitas vezes, a uma situação muito complicada, trazendo uma reflexão ou um olhar, né, sobre momentos difíceis de uma forma mais leve. Esse livro foi lançado em 1947, publicado em mais de 40 países. É um precioso documento, né, uma das obras mais importantes consideradas no século XX. Foi traduzido em 70 idiomas, vendeu mais de 35 milhões de cópias em todo o mundo, 16 milhões só no Brasil. E a Unesco considera Patrimônio da Humanidade as anotações dessa menina. Quando eu li, eu tinha 12 anos e acabei lendo mais de 12 vezes, justamente porque eu me identifiquei muito com a forma, assim, de expressar sentimentos através das palavras escritas. Então, é um livro que eu vou amar poder ler junto com a minha Violetinha quando ela tiver idade. Você viu o filme, Roberto? Não, eu não cheguei. E, enfim, até hoje eu me emociono muito com esse livro. É um dos pontos mais visitados de Amsterdã, né? Tem fila de espera, você tem que marcar para visitar o local. Eu fico extremamente tocada, porque era uma menina sem nenhuma condição e tentando viver, assim, a adolescência, o primeiro beijo, sonhando. Ela tinha muitos sonhos que foi ceifado pela guerra. Compre na boa as boas casas do ramo. Aqui os nossos telespectadores foram chamados pela nossa produção a descobrir ou a chutar, né? Quem vai indicar que livro, né? Então ficaram Mulheres Incríveis, Perdão, aqui tá na foto, e Escantofane. Escantofane, e aí... Mulheres Incríveis, é da Magda ou é da Carla? Perdão, é da Magda ou é da Carla? Pois as pessoas disseram que Mulheres Incríveis é da Magda e Perdão é da Carlinha. E as pessoas erraram, porque Exatamente, não é. As pessoas erraram. As pessoas erraram. Posso falar do meu? Claro, também sobre mulheres. Um livro não tão profundo como o das minhas colegas, um livro para ler assim num domingo chuvoso e para repensar as relações, aquelas mulheres que não estão conseguindo se relacionar ou aquelas que se relacionam, mas acham que o relacionamento não vai lá essas coisas. Porque os homens amam as mulheres poderosas. Que isso? É o nome do meu livro. Já parou para pensar que tem mulheres incríveis que quando passam todos olham e outras mulheres que são tão lindas, bonitas e tudo mais, mas passam despercebidas? Pois é, aquelas mulheres boazinhas demais não são tão atraentes. A mulher tem que ter alguma coisa a mais e é exatamente sobre a lei da atração que esse livro trata. E eu trouxe e assim, a poderosa não quer dizer aquela que tem dinheiro, aquela que domina, bem pelo contrário, uma mulher poderosa pode ser amável e pode ser bem decidida. E eu marquei aqui uma das possibilidades para essa mulher. Ela usa a feminilidade a seu favor, o que não significa que tire vantagem dos outros, pois ela joga limpo e preza, antes de tudo, a verdade. Então é a minha dica de hoje. E junto, uma mulher super ultra, mega poderosa, que eu admiro demais, que o Marne que me deu esse livro maravilhoso, que é a história, então, da Michelle Obama, desde criança com seu irmão, com a sua família, quando conheceu o Obama, quando foi para a Casa Branca, depois de sair da Casa Branca. Então, é uma das mulheres hoje, na minha concepção, mais poderosa do mundo. Muito bem. Eu quero dar uma notícia muito importante para aquelas pessoas que têm perda auditiva. Vocês sabiam que existe uma clínica aqui em Porto Alegre especializada em audição? Essa clínica chama Mais Sons, Clínica da Audição, e conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparadíssima para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais.
perda auditiva, gente, é uma coisa muito séria. Ela pode, inclusive, acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Começa ligando para o número 51-3061-7373, 3061-7373 e agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição você encontra na Mais Sons, ou Clínica da Audição. Não pode perder esta oportunidade. Manifestações, meninas? Aqui o pessoal lá no nosso Instagram, as pessoas entraram na onda e também querem indicar livros. Aqui o Gerson Tafarel, ele fala, queria dar essas dicas, Rompendo o Silêncio, de Carlos Alberto, A Verdade Sufocada, O Chefe e também 10 anos de PT e a desconstrução do Brasil são as suas opiniões. Ele também fala, a partir de hoje, segundo a Ana, não existe mais a palavra feio e bonito. Vai ser retirado do dicionário as palavras, porque está aí proibido achar mulher ou homem feio e bonito. Tenha santa paciência, é muito mimimi essa galera da esquerda. Também quem fala bastante aqui, a Gisele Vargas, que ela foi assim, bem querida comigo, ela disse, este canhão está defendendo apenas a sua espécie. O que ela precisa é de muito discurso porque é feia demais. Bom, né? Então aqui está o pessoal. Pra mim. É, pra ela. Eu acho a senhora feia, acho só uma moça muito bonita e linda. E justamente pela opinião da Gisele e a sua. Culta, inteligente, coisa que eu não vejo em muita gente por aí. Bom, com certeza não é o caso de quem dirigiu palavras desse calibre, né? Para dona. Com certeza. Não existe mulher feia, mas sim mulher de mal com a vida. Respeito sempre. Então, tanto faz para eles e para elas. Isso todo mundo tem que concordar. A Lúcia dá a sua opinião e o pessoal falando se as tempestades que passaram aqui pelo estado e assustaram muitas pessoas podem ser a nossa temática, porque as pessoas se preocuparam e querem saber se nos próximos dias isso vai continuar. É porque é muito mais sobre beleza. A mulher não precisa ser linda, é o comportamento, é a atitude, é a forma com que ela se coloca, é a segurança que ela tem, é isso tudo que faz com que a mulher realmente seja interessante e atraente. Não precisa ser só bonita, pode ser bem cuidada, pode ser uma mulher inteligente, pode ser uma mulher que se curta. Em especial, a mulher tem que se curtir, tem que se gostar e tem que não se importar com o que os outros pensam. Eu quero deixar claro... Ai, desculpa. Não, pode... Eu quero deixar claro que eu gosto de tudo que é jeito, dona Clara. Gosta? Isso aí. É um exemplo a ser seguido, doutor Rui. Mas não encontro, isso é outra coisa, seu Mário. Isso é outra coisa. Olha, ele ampliou e não encontra mesmo assim. Tá difícil, hein? Tá difícil. Marconi, qual é a tua sugestão de livro? Pois é, eu estava ouvindo aqui as sugestões e vi que girou bastante em torno da questão das mulheres. Verdade. E, curiosamente, sem combinar, a minha sugestão também, só que do ponto de vista masculino. O livro que eu trago chama-se Fermata. O Vitorino, que lida com a música, pode até explicar um pouquinho mais, porque Fermata que é gravadora. É uma simbologia que denota ali que você vai dar uma determinada pausa numa nota. E esse livro é uma obra de ficção, foi lançado em 94, ainda nos Estados Unidos. Tem pouca edição em português aqui no Brasil, de um autor chamado Nicholson Baker. O que acontece? Ele é um loser médio americano, um cidadão que não deu certo dentro daquele padrão americano de vida. Como eu disse, é uma obra de ficção e ao longo de sua adolescência ele vai percebendo que ele consegue parar o tempo. Eu não vou dar detalhes, né, para não trazer aqui um spoiler ali, mas ele não sabe direito como faz isso e nas vezes em que consegue, ele passa então a descobrir a beleza da mulher, a beleza do corpo feminino. E esse livro foi muito importante para mim, porque no momento em que eu li, eu estava começando a entender ali o meu papel como homem. Eu nasci e me criei em torno de mulheres, minha mãe, minha avó, minha bisavó, toda a minha vida foi cercada de mulheres. E eu passei a entender então um pouco dessa imagem feminina, do meu papel como homem ao lado de uma mulher, como alguém para protegê-la, como alguém para defendê-la, independente de qualquer situação, qualquer circunstância. E ele começa, nesse momento em que o tempo está paralisado, ele começa a não tirar proveito de... Primeiro, é um livro completamente fora do politicamente correto. Hoje, os Enzos e Valentinas dessa nova geração aí ficariam em choque com o que estaria escrito ali. Ele é um livro adulto, de conteúdo em determinados momentos pornográfico, ele é acima de 21 anos, então requer aí um certo cuidado. E ele toma cuidados... Tem figurinha? Não. Tem alguma coisa, mas é desenho, esquete. Desenho ilustrado.
E ele aproveita esses momentos, então, por exemplo, dentro do que ele entende da beleza feminina, por exemplo, uma alcinha do sutiã que está virada e que ele percebe, nesse momento em que ele para o tempo, ele vai lá e arruma para ela. Sabe, são esses pequenos detalhezinhos, assim, que me fizeram ao longo, né, da minha formação como homem, como cidadão, entender, por exemplo, por que eu escolhi, por exemplo, a minha esposa como a testemunha da história da minha vida, como eu costumo dizer, em função muito desse livro, muito do que ele faz com o homem, de saber que, por mais forte, mais alto, mais protetor, não adianta. Ele é o parceiro de uma vida, é o maior, por isso que eu repito sistematicamente, o maior parceiro que uma mulher vai ter nas suas lutas é o homem certo ao lado dela. Então deixo a dica muito mais para os homens darem uma lida nisso, do que até para as mulheres, mas é um livro que funciona muito bem para as mulheres também entenderem, por outro lado, o comportamento do homem, né? Então fica uma dica. Ele foi lançado pela Companhia das Letras em 94 e o Nicholson Baker, ele já tinha um passado, né, desse conteúdo polêmico com um livro chamado Vox e infelizmente depois do Fermat ele parou de escrever conteúdo assim. Mas é uma obra de arte nos Estados Unidos, é um livro premiadíssimo, eu faço questão. Olha, tem alguns telespectadores aqui que estão dizendo o que eles gostam também, ó. O Marcelo Eduardo diz que viu A Cabana, eu vi o filme, é maravilhoso. Então, tantas outras sugestões, mas infelizmente eu estou tentando, assim, separar, não consigo, porque enquanto a gente está falando de livros, enquanto um está falando que uma é mimimi, que a outra não sei o quê, que uma é feia, que a outra não tem que apresentar o programa, então eu peço desculpas às pessoas que estão dando as suas sugestões, porque as outras pessoas não estão conseguindo, não estão me permitindo que eu leia, porque roda muito, com muita É importante rapidez. Destacar que a nossa Feira do Livro, né? Acontece do dia 1º ao dia 17, o evento do Chicão, um dos mais esperados do evento todo. Mas para quem puder, né? Então, Praça da Alfândega já é um endereço tradicional para quem curte literatura, para quem gosta de livros e principalmente conhecer autores. Existem banquinhas e editoras que são especializadas em autores gaúchos, em autores brasileiros, porque a gente fala, autores internacionais são ótimos, eu gosto muito de ler, mas atualmente estou me dedicando a conhecer mais a nossa literatura, então faça a sua parte. Um livrinho, existem também, eu falo, né, o balaio, principalmente para quem gosta de livro mais barato. Nos últimos dias, o pessoal enche os corredores com livros a 2, 5, 10 reais, para quem não tem um orçamento muito, vamos dizer assim, generoso. E tem então, coisa boa. Tem de Platão, tem Nietzsche, tem Hannah Arendt, tem tudo que você possa imaginar por 5, 6 reais, porque o livro já é usado, já passou bastante tempo, até você encontra de vez em quando alguns tesouros, como o do Marconi, né? E conhecer também a Casa da Pampa, né? Que vai ser uma grande atração, né? O Nietzsche, os livros do Nietzsche estão dando de graça, que ninguém mais quer. Dona Magda, eu estou sendo ofendido. Eu já não tenho mais. Eu falei do Nietzsche. E que é uma coisa muito desagradável. Aliás, o senhor me decepcionou, que eu achei que o senhor ia sugerir os livros do Carlos Zéfiro, que eram uns livrinhos pocket de bolso muito interessantes dos anos 60, dos anos 70. A propósito, deixa tem uma telespectadora de ontem. O senhor? Que mandou um recado pra ti, Marne Barcelos, uma telespectadora aqui no @atualidades.pampa do Instagram. Ela diz ao Marne que sou Dulcineia. Tu estava... Mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Tá rolando um clima. Dona Magda, eu tenho um assunto que eu gostaria de tratar sobre, já que nós falamos que a nossa querida Roberta falou do Diário de Anne Frank, que é uma obra-prima, juvenil, né? É lindo ouvir uma menina de 14, 15 anos de idade falando aquelas coisas, e a gente retorna ao passado e vê o que é a vida, o que foi a Segunda Guerra Mundial. E hoje é o aniversário do segundo homem da hierarquia nazista. Nós já citamos ele muitas vezes aqui, o Vitorino já citou muitas vezes, doutor Joseph Goebbels. Esse é um livro raro, que conta toda a história, é uma biografia do Dr. Goebbels. Eu digo doutor porque ele era um dos poucos da hierarquia nazista que tinha um curso superior e havia feito doutorado na Universidade de Heidelberg. Está aí a fotografia dele ainda jovem. Mas eu vou contar rapidamente para vocês a história deste homem. Este homem, de compleição pequena, mirrado, tinha uma deformidade num pé. E a partir desse momento ele resolveu se dedicar aos estudos, pois ele não podia competir. Os alemães adoram a educação física, a competição. Ele começou a ler e começou, embora não fosse um gênio, ele começou a ir nos seus cursos universitários e conseguiu o seu doutorado.
Esse homem foi tão importante dentro da hierarquia nazista que ele que criou o termo Mein Führer, meu líder, foi ele que criou isso aí. Ele criou outra tese de que sempre o que importa é a versão e não o fato. Este homem, ele era tão importante e ele odiava tanto a humanidade e ele expelia tanto ódio nos seus comícios que as pessoas o adoravam. O próprio Hitler nomeia ele como seu sucessor no dia do seu suicídio, no dia 30 de abril do ano de 1945. E ele, desesperado com a queda do nazismo, desesperado com tudo, eu estou apenas falando pouca coisa a respeito, porque o livro é muito extenso. Ele resolve, junto com a sua mulher, Magda Goebbels, Magda Goebbels. Magda, tinha que ter uma Magda na parada. Tava Magda lá. Ele resolve se matar, os dois, o casal, e matar os 6 filhos. Os 6 filhos. Eu não, senão já não gostei. As crianças, a mais velha tinha 12 anos. Ele tinha um filho, ela tinha um filho do primeiro casamento que sobreviveu, estava no fronte. Então, eles começaram a dar cianureto para cada um das crianças. E a filha mais velha, quando viu, sentiu, teve uma premonição de alguma coisa, não quero. E ela foi obrigada a tomar. Então, quando os soldados, eu até fico arrepiado, quando os soldados soviéticos chegaram no bunker, que significa abrigo no bunker lá embaixo, encontraram todas aquelas crianças nas suas caminhas mortas em função dessa coisa terrível que foi a morte. E sabe o que a mãe disse? Sem o nazismo, os meus filhos não podem viver. Sem o nazismo, os meus filhos não podem viver. Ou seja, o que é o horror da guerra? O que é a obstinação? O que é a ideologia quando levada ao extremo? Essa coisa que matou 50 milhões de pessoas, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, hoje seria o aniversário desta figura que está na frente de Hermann Göring, está na frente de Heinrich Himmler e outros tantos líderes nazistas que não tinham a importância e a influência porque ele tinha o dom da palavra. Ele foi diretor da UFA Filmes, que era a mais importante empresa de cinema da Europa naquela época. Foi amigo pessoal de Marlene Dietrich e outras tantas figuras do cinema que se chegavam próximo a ele, se cercavam a ele, justamente para ter uma oportunidade de fazer um filme na Alemanha, como O Anjo Azul, que foi o caso. Então essa é a história desse cidadão chamado Joseph Goebbels, o segundo homem na importância nazista na Segunda Guerra Mundial. Dona Magda, faça uma rápida homenagem ao presidente do Grêmio, que está sendo reeleito agora, aclamado como presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, um homem que teve que já botou o seu nome na história do Grêmio, pois conseguiu, através do seu talento, através da sua capacidade, unificar a todos nós e consegue agora uma coisa muito difícil dentro da própria história da Armagueira. Ele está sendo aclamado, não teve chapa de oposição, então fica aqui minha admiração pessoal ao presidente Romildo Bolzan Júnior, eleito por mais um triênio no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Nós falamos agora há pouco sobre as dificuldades com a Vivo dos nossos telespectadores. Eu quero dizer aos senhores que a Vivo enviou, os representantes da Vivo enviaram agora aqui para o nosso programa a informação de que todo e qualquer problema pode ligar para 10615. O telefone que a Vivo deu para esses telespectadores e outras pessoas que estão tendo dificuldades com eles é ligar para 10615. 10-615, ok? Agora uma dica muito especial para quem quer renovar a decoração da sua casa, mas que tem que ter requinte e bom gosto. Conheça a Saaf Decoração e Presentes, que fica em Canoas. Você pensou em algo bom, bonito e barato? Lá tem, tem lá na Saaf e Presentes em Canoas. São decoração e presentes. São diversas opções em cerâmicas decorativas, mas tem também as cerâmicas perolizadas, que assim, é a última moda, e em diversas cores. Mais arranjos maravilhosos em flores, com a flor com aquele toque de seda, você acha até que é verdadeira. E um detalhe, esses são produtos exclusivos. Fontes iluminadas em diversos tamanhos com preços super especiais. Quadros pintados à mão em vários tamanhos e com preços muito, muito bons. São mais de 10 mil itens, gente, em decoração e presentes à pronta entrega. E a partir de agora, todos os domingos à tarde, a Saaf estará aberta para receber você. Isso mesmo. Aos domingos à tarde, você pode dar aquela passadinha na Saaf. É muito fácil de chegar.
Indo pela BR-116, acessa a Avenida Lateral em frente ao Bourbon de Canoas e logo em seguida faz o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Pronto, você já chegou na SAAF. Bem fácil, né? Chicão, tu ias comentar alguma coisa? Eu fiquei muito feliz ontem, dona Magda, e você acredita que vai ficar também feliz com essa notícia. Tudo aquilo que aconteceu no mercado público de Porto Alegre repicou em Rio Grande. O prefeito de Rio Grande convidou o pai Paulinho para deixar o mercado público mais aberto para o público na festa do Bará, que é uma coisa muito importante, que aquele problema que tinha aqui no mercado público nosso aqui estava acontecendo também lá em Rio Grande, agora vai ficar para o município, para as pessoas admirarem o mercado público. Gustavo Vitorino, a tua sugestão de livros? Eu fiz uma opção de livro diante de uma coisa que vem acontecendo nos últimos tempos, quando se discute muito sobre direito, sobre a justiça. E vamos deixar bem claro, direito é uma coisa, justiça é outra. É a primeira coisa que você aprende quando entra no banco de faculdade. Eles dizem, olha, você está aqui para conhecer direito, as leis. A justiça é o que as leis buscam, mas nem sempre elas andam juntas. A minha recomendação de livro é um livro que certamente é conhecido por duas pessoas aqui da bancada, a Carla Krieger e o Ayrton Ruschel, porque tem formação jurídica. Mas eu recomendo que as pessoas que não têm essa formação leiam, porque o livro é de fácil acesso. Mas ele traça as pessoas, incute nas pessoas a dificuldade que é muitas vezes você decidir sobre casos nem tão complexos assim. A gente costuma dizer, o juiz tal é meio maluco, o juiz decidiu isso, decidiu aquilo. Não é uma coisa simples decidir. O livro se chama O Caso dos Exploradores de Cavernas. É um livro de um jurista inglês chamado Lon Fuller, que escreveu esse livro na primeira metade do século XX, na Inglaterra. E o livro é um livro pequeno, tem em torno de 50 páginas apenas, e cria uma ficção muito interessante, onde o leitor passa a ser o juiz que tem que decidir sobre punição ou não. O caso é bem simples. 5 homens estão explorando uma caverna e um desmoronamento prende esses homens nas cavernas, numa caverna. E eles têm que tentar sobreviver. Fazem um acordo. Um deles propõe um acordo para que façam um sorteio e, como não será possível retirá-los daquela profundidade por mais de 30, 40 dias e eles morreriam, eles matem um deles e, com canibalismo, consigam se manter vivos até o resgate. Eles fazem o acordo e todos concordam. Só que exatamente quem propôs isso, no meio do caminho, desiste. Mas eles realizam o sorteio e é exatamente ele que cai para ser sacrificado. Muito bem. A história é complexa. Sim, pois é, mas não quero que tu conte toda. É claro que eu não vou contar o final do filme, o final do livro, mas é interessante por quê? Porque a partir dali você passa a entender o direito nas suas múltiplas facetas. Vou dar um exemplo fora do livro. Sim. Um cidadão ficou desempregado e aí ele é executado pela justiça, papapá, e aí tem que sair da casa porque não pagou aluguel com mulher e 3 filhos. Que injustiça, que barbaridade. Mas se essa casa pertenceu a uma velhinha que só tem aquela renda para comprar os remédios? Então, o livro cria exatamente essa simbiose. É um livro pequeno, fácil leitura, baratinho, custa 10 pila, mas na feira do livro você acha naqueles balaios ali a 2, 3 pila. O que não é de pouco tempo, são os 50 anos do Grupo João Aurélio. O João Aurélio que oferece serviços para primeiro emplacamento, transferência de propriedade de município ou estado, pagamento de IPVA, multas, seguro DPVAT, licenciamento. Tudo podendo ser parcelado em cartão de crédito em até 12 vezes. Oferecemos ainda assistência para recursos de multas, processos de isenção de impostos para PCD, sendo também credenciado junto ao Exército Brasileiro para regularização de veículos blindados. A loja fica na Avenida Carlos Gomes, número 31, e tem estacionamento interno. O atendimento de segunda a sexta-feira sem fechar ao meio-dia. O telefone é o 3330-2611 e o WhatsApp é o 998-656933. Aí tem um e-mail também, que é joaoaurelio@joaoaurelio.com.br. E um alerta, com o IPVA atrasado, você vai para o SPC. Muito cuidado. João Aurélio é a grife do documento. Deixa eu fazer uma correção aqui, porque cometi um erro lamentável. Doutora Roberta, também de formação jurídica, sim, doutora Roberta esse livro também. E sim, queria só lembrar que eu tive a oportunidade de conhecer esse livro com o professor Assis Brasil,
um excelente escritor também, na cadeira de Introdução à Ciência do Direito. Foi muito legal. Muito bem. Você entra na faculdade e dá esse livro para você ler. Muito bem. Senhora Ana Júlia, eu quero mandar um beijo para a senhora, que está com 79 anos hoje e que amanhã vai completar 80 anos. Mandou milhões de beijos para todos vocês, para todos nós. Ela não acredita que o José Alfredo Amarante é meu amigo e foi ele que me deu essas informações. O Amarante é muito meu amigo, casado com uma das minhas melhores amigas. Então a gente já deixa o beijo para dona Ana Júlia, que assiste o nosso programa há muitos anos e gosta muito de todos nós, Carla Krieger. Aqui no Facebook, o Michael diz: falar de livro, nada melhor que Marne Barcelos. O César: no final das contas, até gosto dessa turminha. A Rose: olha só, o Marne arrasando corações. E a Sandra Goulart: agora vai, Marne, sua Dulcineia apareceu. No Instagram, @atualidades.pampa, a Sônia Amara Rocha diz que está assistindo junto com seu marido. E a Clarice diz: tô encalhada também, Ruxa, ninguém me quer, não te preocupa que vai achar teu chinelo também, mas sai da Praia do Barco. É o conselho. Rodolfo Carvalho Oliveira, eu quero dizer que você não entende nada de merchandising, tá? E você também não entende que um programa de televisão se mantém se ele tem anunciantes. Tá com viradinho hoje? Bom, mas enfim. Aqui o pessoal no nosso WhatsApp, muitas pessoas mandando abraços, beijos e querendo abraços e beijos. O pessoal tá meio carente. Aqui o caso da Eduarda Fontes, ela está adorando o debate hoje. O Chicão é top, ela tá assistindo com toda a família reunida lá na frente da televisão dela. Também as pessoas aqui participam e falam aqui. Por favor, manda um beijo para minha filha Lara, que nasceu há apenas 3 dias. Que amor, Lara, seja bem-vinda. Guilherme Gomes é o papai dela, então que a Lara seja muito bem recebida, tenha todo amor e carinho. E ele fala que leu o livro que o Marne Barcelos indicou, disse que é extraordinário, vale a pena fazer o investimento também, participar dessa leitura, porque disse que se sentiu muito agraciado, que ele saiba um pouquinho do que o senhor sabe. Família toda reunida, olhando o melhor programa da TV, só na TV Pampa. Parabéns a todos, manda um beijo para o Gui, o Arthur, a Duda e o Ricardo, então todo mundo beijado e abraçado. Obrigado pela sua audiência. Muito bem. Posso fazer uma fofoca no final do Se tiver... Não, vamos deixar para depois. Depois tu pode fazer com bastante devagar, com bastante erro. Uma fofoca curtinha que vai dar bate-boca. Então tá bem, vai ficar para outro momento do nosso programa. Agora nós queremos aproveitar para convidá-los ou lembrá-los que vocês pediram e nós atendemos o seu pedido. Tudo que a gente pode fazer que vocês nos pedem, a gente faz. Tem coisas que a gente não consegue. Aos sábados, às 19h30, tem os melhores momentos do Atualidades Pampa. Então, você fica garantido, se você perdeu alguma coisa, já sabe que talvez esteja nos melhores momentos do sábado, 19h30. Então, Magda, eu tenho uma dica hoje, porque eu tenho, sabe essa coisa assim, bem no meio da testa, que tu faz assim, fica braba, os telespectadores já estão achando, a Carla tá muito brava. Às vezes até quando a gente tá pensando, a gente franze a testa. Chama-se senho. Usar botox na testa. Então, minha dica de hoje e meu abraço é pro João Marcelo Ferreira, meu dentista, ele também aplica o botox. Uma pessoa maravilhosa, eu acho que é uma das pessoas que tem maior habilidade, aquele artista mesmo, trabalha com arte também no sorriso e tudo mais, então de um senso estético extraordinário. Muito obrigada, João Marcelo, quase completando 15 dias, eu tô adorando o Botox. Gustavo Vitorino, vamos fazer as pazes? Vamos. Sabe por quê? Porque quando eu te interrompi, porque eu tinha que fazer o merchan, eu tô crucificada. Ela foi grossa com o Vitorino, ela briga com o Vitorino. E é tudo eu não verdade. sei que programa que essas pessoas veem. E é tudo verdade, vocês têm razão. Eu não sei que programa é esse que as pessoas veem. Vocês que estão desse lado aí, vocês têm razão. Que legal, Vitorino. Eu também gosto de ti. Eu vou te sacanear a partir de agora. Agora tu vai ver o que eu vou fazer. Tu ajuda, agora tá na guerra. Ajuda. Vocês têm razão. Vamos, Vitorino. Bom, o Vitorino não tem assunto, Roberta? Eu tenho sim. Então fala. É um assunto tão legal. Então fala. Aliás, um assunto que vem preocupando. E é sério o negócio. Os acontecimentos do Equador, do Chile, combinado com a eleição na Argentina e no Uruguai, está trazendo uma preocupação em relação ao avanço da esquerda no Cone Sul. O Foro de São Paulo não é esquecido por ninguém. Como foram identificados venezuelanos nos movimentos do Equador
e também no Chile, existe a preocupação de que isso possa ter uma coisa orquestrada. O governo colombiano já tinha alertado para que os países que estão recebendo venezuelanos façam uma triagem, porque nem todos são meros migrantes. E isso é uma preocupação que deve chegar ao Brasil, sim, porque depois da Colômbia, o Brasil foi quem mais recebeu refugiados venezuelanos. Eles temem que se tenha pessoas infiltradas, especialistas em distúrbios no Chile, e ninguém entendeu até agora por que queimaram e destruíram estações do metrô. Os protestos dos chilenos nunca tiveram essa agressividade, essa brutalidade. E as pessoas hoje entendem, os próprios chilenos entendem, de que algo está errado nos protestos lá. O governo Piñera vai ter que mexer no país, vai ter que alterar alguma coisa. Tem gente que está pedindo uma nova Constituição, que ele convoque uma nova Constituinte, enfim. Esse é um problema interno do Chile. Mas a violência dos movimentos trouxe uma preocupação e uma investigação por parte do Serviço de Inteligência chileno. O Equador, o presidente lá que enfrenta críticas do Rafael Correa, que também é condenado pela justiça, né? A exemplo da Cristina Kirchner, que agora não vai para a cadeia nunca mais. Né? O Rafael Correa, que também é condenado pela justiça equatoriana por corrupção também, a marca registrada à esquerda, né? Sai e deixa a corrupção no rastro. Lá no Equador também houve denúncias de que o Rafael Correa teria visitado o Maduro e os movimentos lá no Equador teriam partido também de agentes venezuelanos. Então, assim, essa preocupação deve chegar ao governo brasileiro para que tenha uma atenção maior, porque os distúrbios aqui ainda não começaram, mas entendam bem, tem muita coisa adormecida no país. O próprio pedido de desculpas, acho que o tema já foi abordado aqui, se não foi, vai ser abordado, teve um componente também muito mais de estratégia, porque é sabido que aquele vídeo do leão cercado por hienas está longe de ser uma mera fantasia. A gente sabe que aqui no Brasil tem muita coisa adormecida, aguardando a hora certa para eclodir. Então fica o alerta. A eleição na Argentina, combinada com a eleição do Uruguai, vai rachar o Mercosul ao meio. De um lado vai ter o Paraguai e Brasil, e do outro lado, Uruguai e Argentina. Tomara que isso não vire conflito diplomático e fique apenas na disputa ideológica, e que os 4 países continuem fazendo bons negócios. Mas é certo que o avanço da esquerda no Cone Sul é parte estratégica do que deve acontecer em 2020 e quem sabe 2021. Mas só para fazer um comentário aqui, porque eu acho importante, porque a minha matéria tem um pouco a ver com isso, porque no Líbano o primeiro-ministro teve que pedir renúncia, porque após 17 dias de intensos conflitos e manifestações, a maioria delas pacíficas e se tornando violenta por causa de uma reação de um grupo que não foi contido pela polícia, que falou que ia proteger a população, o que parece até, as pessoas acham engraçado, o que fez o primeiro-ministro renunciar foi uma taxa pelo WhatsApp. As pessoas elas iam passar a pagar uma taxa pela utilização da plataforma de comunicação. E isso parece ter motivado essa renúncia, mas o que pouco se traz e pouco se leva em consideração, porque a gente fala, parece que foi a passagem no metrô, por isso que estavam queimando justamente as estações. Mas não foi isso, foi todo um contexto, e dentro eu vou exemplificar trazendo no Líbano, que é uma realidade completamente distinta, que lá existe uma falta de água potável imensa. Isso vem há alguns anos, acabou ficando complicado a situação, existem zonas onde as pessoas passam 48 horas sem água. E a água que é disponibilizada, ela é comercializada através da compra de um local para armazenar essa água. Então eles superfaturam esse local e eles às vezes são estranhamente roubados, então você tem que comprar de novo, e porque o governo não consegue produzir, não consegue dar esse direito à população. Também existe falta de eletricidade. Às vezes as pessoas passam 12, 14, 15 horas sem eletricidade e você tem que comprar um gerador, que é de uma empresa, uma única empresa que atua, que tem participação no lobby político lá. Então tudo isso vai se tornando insustentável para uma população que não tem serviço de saúde, não tem serviço de saneamento básico, e a gente coloca que, segundo o Banco Mundial, mais de 1/4 da população vive abaixo da linha da pobreza. Então a gente fala assim, às vezes essas pequenas atitudes, porque imagina
imagina, se fossem cobrar o WhatsApp aqui pra gente. O que não? Peraí, eu não tenho saúde, eu não tenho educação, eu não tenho nada e ainda você vai querer cobrar uma taxa de uma coisa que em nenhum lugar existe taxa. Então hoje a gente coloca esse reflexo desses conflitos e tudo mais por essas gotas d'água, mas que elas representam, porque desde que a guerra civil acabou lá no Líbano, as pessoas vêm passando por um declínio, tipo assim, extraordinário de serviços, de segurança e cada vez mais o controle político de grupos religiosos e de lobbies econômicos, porque até foi colocado pelo povo de, quem sabe, reestruturar alguns privilégios, esses privilégios, né, não quiseram nem tocar, não quiseram falar sobre o assunto e ainda fizeram uma proposta de reforma de tributos e ainda de serviços, então o povo foi para as ruas e há 17 dias vem se manifestando. O Líbano tem um problema grave, né? Desde que saiu da... E o Líbano já foi a joia do Oriente. Sim. Era a Suíça. A Suíça, Beirute. Já foi um lugar barato de se ver. Beirute era uma cidade linda, uma cidade... Era um ponto de turismo, enfim, mas aí a guerra acabou destruindo o Líbano. O Líbano enfrenta uma dificuldade muito complicada, que é o seguinte, o Hezbollah se instalou no sul do Líbano, na fronteira com Israel e a Síria. E o Hezbollah é um grupo muito forte, ele é patrocinado pelo Irã, de tendência xiita, e que tem uma influência sobre o governo do Líbano muito grande. O governo do Líbano tem dificuldade de tomar decisões sem ouvir o Hezbollah no sul do país. O governo do Líbano não aceita isso, mas é uma realidade. E o que acontece? Muito do que tem gerado naquela região pode provocar, e eu disse aqui alguns dias atrás, pode provocar um fenômeno curioso, que é antigos inimigos acabarem se tornando amigos para enfrentar um amigo maior. Sim. Vou traduzir em português. Tem gente no Líbano que gostaria que Israel acabasse com os acampamentos do Hezbollah no sul do Líbano, que é um território independente. O governo do Líbano não tem poder sobre aqueles territórios. Lá o Hezbollah manda, enfim. Então as dificuldades desse primeiro-ministro certamente vieram ao encontro disso, porque o país não tem dinheiro, o Líbano é um país pobre. É um país pobre. E veja o absurdo, a Ana falou que falta energia elétrica e falta água. Do outro lado da fronteira, tem um país que fornece água hoje para a Palestina, fornece energia elétrica para a Palestina e poderia fazer a mesma coisa para o Líbano. Então, e ainda sobre essa questão do Hezbollah, eles vêm atacando, que também tem se tornado um ponto forte dessas manifestações, é que eles têm atacado os acampamentos. Sim. Que a gente, para quem sabe, as condições, né, de sobrevivência e tudo mais, elas são complicadas, e o Hezbollah vem fazendo isso, vem matando essas pessoas que estão nesses acampamentos, às vezes abrigadas pelas condições do país. Então isso também tem sido uma pauta, tem sido até uma situação de conversa, e que o primeiro-ministro não quis nem tocar no assunto para não mexer com o Hezbollah. Até porque se ele mexe nisso, corre o risco de tomar um tiro, né? Que horror. A tua manchete que tem a ver com desculpas? Exatamente. O Vitorino citou ali a questão do vídeo, né? É inacreditável, né? Que um meme, um vídeo de alguns segundos, seja aí motivo de toda essa discussão. E até, né, aí eu faço questão, vou mexer num vespeiro de dar a minha opinião a respeito disso, que é o erro cometido por Jair Bolsonaro ao pedir desculpas ao STF, de forma bem passiva e submissa, em meio à sua viagem à Arábia Saudita, onde um grande negócio foi fechado. Você tem o fundo da Arábia Saudita, né, prometendo um investimento de 10 bilhões de dólares aqui no país. Você tem um STF atacando a dignidade do cidadão brasileiro, né, e ainda assim, o presidente, durante uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, disse publicamente o seguinte: me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido, e disse ainda que o vídeo foi um erro. Deu outras declarações aí a respeito. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, vamos continua comentando, né? Esse é o vídeo em questão. Bolsonaro seria representado por esse leão ali, ó. Que está cercado, né? E ao longo dele cada as deles tem uma etiqueta. O STF, os isentões, a CUT, levando em consideração que eu, por exemplo, considero que alguns daqueles grupos representados ali, na verdade, a gente deveria desculpa às hienas, né? Ai, que horror! Se a gente for levar em consideração alguns deles ali, as desculpas deveriam ser pedidas a elas, né? Pois muito bem. No trecho do vídeo tem ali o slogan no fim dele: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O vídeo foi excluído das redes sociais de Jair Bolsonaro, mas obviamente é a internet, né? É até uma inocência achar que remover o vídeo de onde ele foi originalmente postado vai diminuir os acessos a ele. Pelo contrário,
né? A gente sabe que na internet mais e mais pessoas que nem veriam o vídeo agora viram e estão aí a par dele. Ele disse o seguinte, complementando a declaração de Bolsonaro, né? Foi uma injustiça sim, corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação. Fez questão de esclarecer que o vídeo não é dele. Ele disse, esse vídeo apareceu, foi dada uma olhada pelo pessoal da equipe dele e ninguém percebeu com atenção que tinham alguns símbolos que apareciam por frações de segundos. Depois percebemos que estávamos sendo injustos, retiramos e falei que o foco são as nossas viagens. Isso se referindo às redes sociais, né? Que deveria ser o cerne das postagens. Ele foi questionado durante essa entrevista ao jornal Estado de São Paulo se o responsável pela postagem seria Carlos Bolsonaro, seu filho. E ele disse, não pode se culpar o Carlos, não foi ele que postou. A responsabilidade final é minha, disse o presidente Jair Bolsonaro. Aí foi o pai defendendo o filho, né? Exato. Tá na cara. Aí ele fez aquele mise-en-scène, ele disse, o Carlos foi um dos grandes responsáveis por eu, né, conseguir ter sido eleito, mas a responsabilidade é minha, tem mais gente ainda que tem a senha, ele falou aí a respeito, né, do login na sua conta no Twitter. E lembrou realmente que o Carlos mesmo tinha dito que em diversas ocasiões ele tinha acessado a conta de Jair Bolsonaro, mas fez questão de deixar claro que desta vez não foi o filho em questão. Sabe que eu acho que foi uma baita de uma jogada do Bolsonaro? Concordo. Se coloca esse vídeo na rede, meia dúzia assistem. Óbvio. Como deu esse bafafá todo, o vídeo correu o país todo. Muito mais deu. Atingiu o objetivo. Correu o país todo. É aquele negócio, o sujeito dá um soco na cara do outro. Ops, desculpe, não era você. Então... Eu só quero trazer mais o trecho aqui da fala do ministro Celso de Mello. Ele foi um dos mais ofendidos. Ele já tem essa, entre aspas, treta, né, com o Bolsonaro desde a época... Né, daquela decisão de tipificar a homofobia como racismo. Desde ali. O Celso de Mello está mais que na hora de aposentar, tem que contar esse agressivo para esse cara ir para casa. O Celso de Mello disse o seguinte, a ser verdadeira a postagem feita pelo senhor presidente da República em sua conta, torna-se evidente que o atrevimento presidencial parece não encontrar limites na compostura que um chefe de Estado deve demonstrar no exercício de suas altas funções. E aí o Bolsonaro vai lá. Eu acho que... Coisas de Bolsonaro. Mas a bem da verdade é o seguinte, quem está em casa e assistiu o vídeo, eu gostaria que julgasse o seguinte, o vídeo não é verdadeiro? Não é verdadeiro? Você não está vendo isso todo dia na imprensa? Eu elogio o Bolsonaro, acho que ele fez certo. STJ, ele fez certo, sim, e o vídeo é verdadeiro, ele está cercado de anos por todos os lados. Não, ainda deixa eu só, primeiro... Eu estranho que alguém, além do presidente, tenha a senha do seu Twitter. Talvez o presidente não dimensione a repercussão do que ele escreve, tem no país, tem na América do Sul e às vezes tem no mundo, porque ele representa, primeiro, o nosso Brasil. Acho que o Twitter teria repercussão tirando ou não tirando, botando ou não tirando, só escrever isso já teria uma repercussão como teve. Segundo, há que se respeitar, dona Mari, a independência dos poderes e a importância dos poderes. Ele estava tweetando, ele não, né? Mas através do Twitter dele, contra um órgão, um poder que é o Poder Judiciário. Se nós tolerarmos isso, realmente estamos no início do fim. E em relação ao Celso de Mello, é o que eu abri o programa dizendo hoje, cada um tem que fazer o seu papel. Assim como o Bolsonaro, a quem eu elogio por ter pedido desculpas, acho que ele se portou como um estadista que eu peço desde janeiro, então quando ele o faz, eu tenho que ficar muito feliz e dizer que o Celso de Mello só podia ter dito o que disse, porque também representa um poder. Perdão, claro. Rapidamente a minha opinião, eu concordo com o Ruschel, eu acredito que o presidente pediu desculpas na hora certa. Não sei se adianta as desculpas, porque depois de postado o vídeo, o negócio já estava feito, já estava formado, já estava compartilhado, as pessoas já estão falando. Não interessa se é verdade, se deixa de ser verdade, ele é um chefe de Estado, ele é o presidente do Brasil, ele tem essa forma de se comunicar, mas ele precisa respeitar as instituições e, querendo ou não, o STF é uma instituição e ele, se for por água abaixo, acabam as instituições
instituições e acaba a democracia no nosso país. Então, entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário tem que ter respeito. E a gente tem que agir com a educação, e se o presidente da República não age com a educação, quiçá as pessoas que o acompanham. A tua manchete, Roberta, por favor. Magda, é rapidinho. É sobre a febre do ouro que está acontecendo mundialmente. O dólar sempre foi o carro-chefe na hora de buscar investimentos numa situação de perigo. E com essa iminência de uma recessão internacional e também pela questão de um fenômeno que já vem se estendendo, que é a questão do juro zero. Por exemplo, quem investe no Japão, ele paga uma taxa, inclusive, para deixar o dinheiro aplicado, ele não ganha nada, é juro zero. As pessoas estão migrando para o ouro, que é o metal mais cobiçado. Ele vive a sua fase mais valorizada dos últimos tempos. A alta foi de quase 30% desde janeiro desse ano, perto do pico histórico que ocorreu em outubro de 2012, acima de $1.500 por onça. Uma onça equivale a 30 gramas de dólar. No primeiro semestre, a demanda foi tamanha que equivale a mais do que foi buscado em 3 anos. Os bancos centrais da China, Índia, Rússia e Polônia compraram 374 toneladas de ouro nos últimos 6 meses, 57% a mais do que igual período do ano passado. É o maior aumento em 19 anos. E o estoque atual de ouro no mundo é de 34 mil toneladas, segundo o FMI. As pessoas físicas estão buscando também através de fundos de investimento. Existe nas bolsas de valores do mundo inteiro, inclusive aqui no nosso país, fundos, algumas empresas trabalham com isso, que são fundos que só aplicam em ouro. Uma pessoa que tem R$1.000 pode aplicar num fundo e começar a investir em ouro. Ou então, uma pessoa física que tenha R$52 mil para início de conversa, consegue aplicar em ouro também. Os Estados Unidos, a Alemanha e a Itália, atualmente, são as que têm mais reserva expressiva em relação ao ouro. E nós somos o 11º colocado na produção de ouro no mundo inteiro. Então, realmente, o ouro atualmente é a saída para uma situação atípica como essa de insegurança. Mari Barcelos, vamos aos aniversariantes? Vamos rapidamente. Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho é uma das grandes figuras da música popular brasileira. Uma das músicas dele, cantada pelo meu querido amigo Nelson Gonçalves, o Nelson, a maior voz que esse país já teve, e que dizia o seguinte: se tiver que fazer por mim, que faça agora. Não deixe para... Eu acho fantástica essa música do Nelson Cavaquinho. Outro, e por essas estranhas coincidências, a dona Magda falou na querida Tânia Carvalho, e estaria de aniversário o Geraldo Del Rey, o primeiro marido da Tânia Carvalho, pai do Fabiano. Isso. Então, o Geraldo Del Rey estaria de aniversário, um grande ator, boa pinta, né, etc. Né? E foi uma das figuras, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? Com Pagador de Promessas, isso ganhou, né? Ele era um mau caráter, né? Do filme, né? No filme, Ele era mau caráter do filme. Isso. Bom, o Pepe Tela. Pepe Tela é um escritor angolano que eu tive o privilégio de conhecer e tem um livro adorável chamado O Cão e os Calus, né, que conta a história de uma mulher que incomoda tanto o marido, porque o marido tem um cachorro e ele gosta muito do cachorro. Aí daqui a pouco ele vai embora com o cachorro, ela fica sozinha. Mas o Pepe Tela, é uma figura. É o risco que se corre. Adorei. É o risco que se corre. Ele é angolano, né? Como eu estive em Angola, tive o privilégio de ficar alguns dias em Angola, gostaria de voltar lá para ver como é que estão as coisas e tal. E ele é angolano, né? Mas é uma figuraça, né? Ele é homenageado, mora em Lisboa, tem casa lá em Luanda também. Outro aniversariante de hoje, Nelsinho Mota, signo de Escorpião. Nelsinho Mota, que criou grandes músicas e continua escrevendo seus artigos no jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Foi namorado de Elis Regina, fez a música de final de ano da TV Globo, né? Esse Nelsinho é uma figuraça. Continuou falando maconha, né? Parou? Vamos lá, o próximo pior que é verdade, ele fala para todo mundo que fuma maconha desde os 20 anos de idade, que não afetou a cabeça dele. Vamos lá, Maria. Ele fala isso aí. Richard Dreyfuss, um ator judeu-americano que eu acho espetacular. Ele fez um filme chamado Adorável Professor, né?
E contatos imediatos, é terceiro grau, né? Contatos ele fez Tubarão também. Grau. Fez Tubarão e tal. E outro filme que deu o Oscar a ele, que eu tomei nota aqui, que eu não vi o filme, chamado A Garota do Adeus. Garota do Adeus, um bom filme. Quem mais faz aniversário? A Lídia Bronde está de aniversário hoje, completando 59 anos, a Lídia Bronde. Encerrados, então, os aniversariantes. Muito bem, Vitorino, todos com seu... eu quero pedir um favor, que os nossos telespectadores pediram muito, que vocês coloquem nas redes uma foto dos livros que vocês indicaram, tá? Okay. Porque o pessoal quer saber. Chegamos ao final de mais uma edição do Atualidades Pampa. Voltamos nesta quarta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, cheios de saudade. Até amanhã. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.